Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Coelho, sou advogado e hoje eu vim aqui para conversar com você sobre a Ler-Dort, que é um tipo de doença que acomete muitas pessoas e que gera alguns direitos, tanto no INSS quanto de isenção de impostos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Quero te pedir para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e também apertar aí o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, porque isso faz com que esse assunto, essas informações cheguem a mais pessoas que precisam saber dessas informações. Bom, pessoal, antigamente a gente ouvia muito falar em LER, que é a lesão por esforços repetitivos, que é um tipo de doença que aparece em muitas pessoas que precisam utilizar o corpo na sua atividade profissional e com isso, após repetidas atividades, acontecem alguns problemas de ordem de saúde para essa pessoa. A nomenclatura Ler-Dort é uma nomenclatura mais recente que substitui praticamente a nomenclatura anterior, lesão por esforços repetitivos. O DORT significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, com a utilização mais moderna, dessa nomenclatura em relação a essa doença, aparece agora, recentemente, de 10 anos para cá, essa simbologia. Curioso de apontar é que você não vai encontrar essa expressão nos exames e laudos e documentação médica de forma geral. Ela vai aparecer com outras nomenclaturas, com outras expressões, mas que significam a mesma coisa, como eu vou falar aqui agora para vocês. A Ler-Dort tem a ver com vários distúrbios musculares e ósseos, como por exemplo a tendinite, a bursite, síndrome do túnel do carpo, epicondilite, monoparesia, ruptura total ou parcial do tendão, dedo em gatilho, síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do pronador redondo e mialgias. Óbvio que o que eu estou falando aqui agora são apenas alguns exemplos e que decorrem de esforços repetitivos de algumas partes do corpo, como por exemplo as mãos, os cotovelos, os ombros, as pernas, os joelhos. Mas as partes mais afetadas dessa doença são as mãos, os dedos e os punhos, como também os ombros. Apesar disso, dependendo da atividade profissional da pessoa, essa doença pode aparecer também em outros locais do corpo. Profissões que usam muita digitação ou cálculos, ou a indústria também, que exige esforço repetitivo por parte dos trabalhadores, são as profissões que mais incidem esse tipo de doença, como por exemplo o telemarketing, bancários, digitadores, enfim, essa gama de profissionais. Geralmente esse é um tipo de doença que com um tratamento adequado ela tende até desaparecer. Ocorre que a maioria das pessoas que essa doença aparece são obrigadas ou precisam continuar trabalhando e pelo fato de continuarem fazendo o esforço repetitivo, essa doença tende até a se agravar e em muitos casos levar a pessoa à incapacidade permanente para a atividade laboral. Existem muitos casos, inclusive, de pessoas que não relatam o problema que têm, com medo de serem demitidas ou por algum problema de assédio moral ou até por conta de preconceito. Então observe, essa doença normalmente, na maioria dos casos, ela gera uma incapacidade parcial, o que gera algum tipo de direito que eu vou falar já já. Não estou falando aqui que é uma doença que gera incapacidade total, então preste atenção porque isso vai depender muito do diagnóstico médico que vai atestar a incapacidade temporária ou permanente. Obviamente vai depender também da extensão da lesão que a doença provocou. Independentemente da extensão da doença, da gravidade, as pessoas que são atingidas por essa situação por conta de esforço repetitivo no trabalho têm alguns direitos, como eu vou falar aqui agora. O primeiro deles é o auxílio-doença, que é um benefício que o INSS concede àquelas pessoas que têm no mínimo 12 meses de contribuição e estão pelo menos há 12 ou 24 meses
na qualidade de segurado, ou seja, que tenham trabalhado nesse tempo que eu acabei de falar e que podem solicitar ao INSS esse benefício, evidentemente levando ao INSS a prova documental médica, os laudos, atestados, exames, e também se submeter à perícia médica no INSS. O segundo benefício que eu quero comentar é o auxílio acidente, que é quando a pessoa está trabalhando, acontece algum acidente com a pessoa por conta dessa doença, e aí a pessoa tem que se socorrer do INSS para que seja aplicado aí, então, a concessão desse benefício para ela. O terceiro benefício é a aposentadoria por invalidez, que é quando temos aí casos de incapacidade permanente ocasionados pela doença que a gente está tratando aqui, e com isso o INSS pode conceder às pessoas, então, esse benefício para que elas possam ter uma dignidade maior na vida e poder, inclusive, se tratar de uma maneira melhor. O que a gente nota, em muitos casos, é que a LER-DORT, por si só, ela gera poucas aposentadorias por invalidez. É que essa doença também, normalmente ela vem acompanhada de outra, que é a depressão. Então eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre depressão, que está aqui no nosso canal, que você pode entender melhor como funciona. O quarto benefício é o seguro de vida. Pois é, muitas empresas têm esse benefício para os seus colaboradores e às vezes eles nem sabem disso. Então, se você é uma pessoa que tem esse problema de LER-DORT e se teve um afastamento pelo INSS, procure saber na sua empresa se ela tem esse programa de seguro para afastamento temporário ou permanente do trabalho, para que você tenha também como contar com esse recurso. O quinto benefício é a indenização por acidente de trabalho. Quando que isso acontece? Quando a pessoa que é trabalhadora em seu ambiente de trabalho tem um acidente provocado pela falta de observância das normas técnicas de segurança e saúde do trabalho pela empresa. Então, isso tudo tem que ser muito bem verificado. Preste atenção, porque tem que ser aberto uma comunicação de acidente de trabalho, que é o CAT. Isso pode ser feito pela empresa, pelo próprio empregado. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para que você faça isso, se a empresa se recusar. Mas normalmente as empresas mais sérias, quando tem esse tipo de problema, elas mesmas fazem a comunicação e providenciam então o encaminhamento do seu colaborador para o INSS receber esse benefício. O que muitos empregados não sabem é que quando acontece um acidente de trabalho, eles também têm direito que a empresa pague uma indenização para que eles tanto cubram o procedimento de tratamento desse acidente, como também, dependendo do grau do acidente, um pagamento de indenização por danos morais. Por último e não menos importante, isenção de imposto de renda e para aquisição de veículos. Todo portador de LER-DORT que tem esse benefício reconhecido pelo INSS pode ir à Secretaria de Fazenda do seu município, do seu estado e da própria União para pedir isenção de impostos, né? No caso da União, imposto de renda, no caso dos estados, ICMS para aquisição de veículos e dos municípios IPTU, entre outros. Resumidamente, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que isso tenha trazido para você aí algum benefício. Se trouxe, eu vou pedir para você para deixar um comentário aqui embaixo. Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que têm esse problema e que desconhecem seus direitos. E se você quiser deixar alguma pergunta, alguma informação que eu não falei aqui, por favor, deixe sua pergunta aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, porque isso nos ajuda que esse vídeo chegue a muitas outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.